E no dia de hoje eu quero te falar um pouco mais sobre esse pacotão de reforços que o Inter quer anunciar. Hoje já é quarta-feira, né? A gente sabe que o Inter está muito próximo já de anunciar o zagueiro Robert Renan, mas eu quero te falar além disso. Quais que são os outros nomes que estão engatilhados para serem anunciados como novos reforços do Internacional? O Inter que tinha uma ideia inicial antes da virada do ano de anunciar 3 contratações. No vídeo de hoje eu quero te falar um pouco mais sobre a situação desses jogadores, sobre jogadores que retornam ao Inter, que devem ser reaproveitados também pelo técnico Eduardo Cudê, tá bom? Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Bom dia, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar aquele teu gostei, te inscrever no canal se tu ainda não é inscrito e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante. Assim, sempre que tiver vídeo novo no canal, o teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre 4 paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, então não perde tempo. Clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo Ativo Ultra, com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações do Internacional, e eu quero começar com vocês aqui no dia de hoje exatamente para falar sobre esse pacotão de contratações que o Inter quer fazer. O Inter, antes do Natal, queria ter anunciado pelo menos 2 jogadores, e tinha 2 jogadores que estavam muito bem encaminhados para ser novos reforços do Inter. Tinha lá atrás a contratação do Bruno Rodrigues, mas aí o Bruno Rodrigues roeu a corda, né, cresceu o olho, e o Palmeiras fez uma proposta extremamente tentadora para o jogador e acabou levando o atleta. E o segundo é o Jean Lucas, né, que o Inter estava numa negociação super bem encaminhada com o Santos. Era uma negociação que o Inter esperava que fosse realmente concretizar. O Inter tinha essa expectativa com o Santos, e apareceu o Grupo City por meio do Bahia oferecendo 8 milhões de euros, que a gente está falando aí 8 milhões de euros, dá mais de 40 milhões de reais, 43 milhões de reais para ser mais preciso, por um jogador que chegaria para ser reserva do Inter, pagar 43 milhões, o Inter que tem uma expectativa nessa janela de transferências de gastar 9 milhões de euros, gastar 8 só com o Jean Lucas não faria sentido. Então foi a segunda contratação que o Inter também tomou, entre aspas, que um balão. Então as 2 contratações que o Inter queria fazer antes do Natal acabou não acontecendo. O que tem de próximo para ser anunciado como no reforço do Inter, tá? O primeiro deles, que inclusive quando estiver assistindo esse vídeo, pode ser que ele já tenha sido inclusive anunciado como novo reforço do Inter, é o zagueiro Robert Renan. Zagueiro do Zenit da Rússia, 21 anos, canhoto, 1,85 m de altura. Chega por empréstimo de uma temporada com uma cláusula que se o Zenit receber uma proposta e vender o jogador, o Inter é obrigado a liberar. Mas a tendência é que fique por 1 ano, uma temporada no Inter. O próprio empresário do jogador já confirma que o anúncio deverá ser feito nesta semana, tá bom? Robert Renan deve ser o primeiro reforço do Inter para a temporada 2024. É um jogador que chega inicialmente para ser banco, mas certamente pela qualidade que tem, eu já vi o Robert Renan jogar, é um baita jogador, é um canhoto, jogador de seleção brasileira de base, é um cara que esteve, inclusive, está na mira do Real Madrid, né, que deve perder o Alaba nessa próxima temporada. Estão procurando um novo zagueiro canhoto, né? Entre os nomes avaliados está o do próprio Robert Renan. Então, realmente um baita no jogador, não tenho dúvidas que se ele chegar para o Inter, vai dar muito trabalho para o mercado e também para o Vitão, tá bom? Outra coisa que eu quero conversar com vocês, outros nomes que estão na mira do Inter, tá? Entre os nomes que estão na mira do Inter, a gente pode falar do lateral esquerdo Iago. O Inter quer trazer um lateral esquerdo, é um nome que tá na mira, só não sabe se vem agora ou em julho, mas é uma negociação que o Inter tem um completo otimismo. Além do Iago, o Inter também tem interesse na contratação do Nathan Nandes, do Cagliari da Itália. Além do Nathan Nandes, o Inter também tem interesse na busca por os centroavantes. Alaro e Borré são os 2 nomes que o Inter tenta nesse momento. Mas antes disso, a gente quer falar de um nome que está voltando para o Inter, vai fazer pré-temporada com o Inter, vai ser reavaliado pelo Eduardo Cudê, vai jogar o Campeonato Gaúcho, e após o Campeonato Gaúcho, o Cudê vai decidir se é o nome que é para seguir no Inter ou se é o nome que o Inter pode repassar, ser emprestado ou ser vendido, que é o David. O David vai voltar para o Internacional e vai ser uma opção do técnico Eduardo Cudê. O Cudê aprovou a volta do David. O David, inclusive, recebeu algumas sondagens do Vasco, do Santos,
do próprio São Paulo, que queria continuar com o jogador também para o próximo ano, do Red Bull Bragantino e do Bahia, que é treinado pelo Rogério Ceni, que é um treinador que ama, né, o David. Então diversos clubes buscaram informações sobre o David, mas o Inter diz que vai esperar essa pré-temporada que o Kudê vai fazer com o David. É um jogador que foi bem no São Paulo na temporada passada, tanto que foi campeão da Copa do Brasil com o São Paulo, fez gol nas quartas de finais contra o Palmeiras, né, foi completamente um jogador importante para o São Paulo naquele título que conquistou nesse ano. Então é um cara que vai chegar para ser reaproveitado. Inicialmente chega para ser banco, para ser uma opção do Valencia, uma opção do Wanderson, uma opção do Maurício, uma opção até pro lado ali do Alan Patrick, né, caso ele precise jogar com 2 centroavantes e sem um meio armador, mas é um reforço, é um jogador que tem um salário alto, né? O David recebe 400 mil por mês, mas chega inicialmente para jogar o Campeonato Gaúcho, vai ser feita uma reavaliação, né? O Kudê vai fazer essa reavaliação para ver se é um jogador que tem que seguir ao longo da temporada ou se o Inter pode repassar já para os clubes que estão interessados na contratação desse jogador, tá bom? E agora sim, para falar sobre esse centroavante, que seria esse terceiro pacotão de reforço antes do fim do ano. Há uma expectativa que nessa semana o Inter, no mínimo, possa deixar no famoso falta assinar com o Borré. A gente sabia, e era informação trazida pelo JB inicialmente, que estava nem só falta assinar, mas não tá. A negociação do Borré tá longe de ser aquele só falta assinar o contrato para ser anunciado como novo reforço. Não. É uma negociação que o Inter ainda enfrenta algumas dificuldades, não só com o clube alemão, que é o Eintracht Frankfurt, mas também com o próprio jogador de uma volta hoje ao futebol sul-americano. Então é uma contratação bem complicada do Borré. Se o Inter não conseguir contratar o Borré, o Inter vai para o plano B, que também joga na Alemanha e também pertence ao Eintracht Frankfurt, que é o Lucas Alario, que é o nome um tanto quanto mais fácil. O nome do Lucas Alario é uma contratação um pouco mais fácil, né? Mas é um jogador um pouco mais como uma aposta. Por quê? Porque o Lucas Alario, apesar na carreira do Alario ser melhor que a do Borré, ninguém discute isso, o Alario teve uma carreira muito melhor que a do Borré, né? Mais gols, mais assistências, os dois ganharam Libertadores pelo River Plate, mas o Alario foi um jogador que na carreira foi um pouco mais consistente que o Borré. Mas agora ele vem de uma lesão onde ele não joga desde abril. Logo, a gente pode falar que é um jogador que é uma aposta, né? A gente não sabe realmente o que vai ser do Lucas Alario, mas sabe que é uma aposta, é um jogador que neste momento ainda a gente não sabe como é que pode vir a acontecer. Mas então, um desses dois nomes, tem um plano A, que é o Borré, segue sendo o Borré, esse plano A, mas se o Borré não vir, o Inter vai para o plano B, que é o Lucas Alario, tá bom? E esse seria o jogador que chegaria para chegar ao lado do Ener Valencia. Além disso, nomes para compor elenco, jogadores que cheguem para ser reserva, o famoso meio atacante para ser reserva do Alan Patrick, um primeiro volante reserva, né, o zagueiro reserva que eu te falei, além do Robert Renan, um jogador de lado de campo reserva, jogadores reservas para compor elenco, né, atletas que tu precisa ter no banco de reservas para segundo tempo, para pelo menos tirar a zona de conforto dos titulares, são nomes que também devem chegar para o Inter e nomes que nem devem ter sido ainda vazados pela imprensa, mas são contratações também que a gente pode esperar agora nesse fim de temporada. O certo é que o Inter quer iniciar a sua pré-temporada, que deve acontecer por volta do dia 8 de janeiro, com no mínimo 3 contratações. Uma delas vai ser o Robert Renan, que essa a gente já sabe, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero ter gostado, deixa o teu gostei, se inscreve no canal, volto logo mais com as informações, valeu, falou e foi!